Um novo anime interessante tá pra chegar e eu acho que já tá na hora da gente começar a conversar, né? Falar da temporada de outubro que tá chegando. Afinal de contas, falta só aquele mêsinho pra gente. E olha só, cara, os animes que estão pra chegar, apesar de serem as continuações, né, mais famosos e tal, a gente também tem anime novo, novidade legal. E hoje nós vamos conferir o início da história de Seiken Gakuin no Maken Tsukai. Um anime que vai vir na temporada que vem e que tá prometendo, pelo menos eu achei a premissa incrível. Vem comigo, vamos lá. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Minas e sejam muito bem-vindos a mais um videozão aqui no canal. E a premissa da história já começa no seguinte: no ano de 447 do calendário sagrado, Leonis era um Lorde das Trevas mais forte que governava sua nação, Necrozoa. Basicamente, antes de se tornar um Lorde das Trevas, ele foi um dos 6 heróis conhecidos por Leonis Shelto. Era o maior espadachim, o herói da espada sagrada, tá ligado? Ele foi traído pelos nobres do seu reino e depois acabou sendo assassinado. Nesse ponto, ele sentiu muitos pensamentos negativos que criaram na cabeça dele, só que ele não podia se ressentir dos parentes humanos, porque já mostrava os seus aspectos bons e os seus aspectos ruins. À beira da morte, então, uma garota apareceu diante dele quando ele foi traído por aqueles que o salvou, e ela ressuscitou o menino que já foi chamado de herói um dia, transformando ele no Lorde das Trevas. Ela salvou o Leonis quando ele perdeu a fé nesse mundo, e então tentou salvar o próprio mundo agora. Carregando aquele fardo pesado, como aquele pequeno corpo dela, né? Leonis então instantaneamente passou a adorar essa mulher, dedicando sua missão a derrubar esse novo mundo. Quando os 5 heróis restantes partem para derrotar todos os Lordes das Trevas, pensando cegamente neles, né, que são apenas criaturas cruéis, como um único Lorde Demônio das Trevas remanescente, o rei morto-vivo, o próprio Leonis, teve que selar sua alma num caixão e retornaria à vida depois de 1000 anos. Lisélia então, como seus olhos azuis gelados, examinava cuidadosamente a entrada das ruínas antigas quando ela chegou lá, como se estivesse lendo os segredos escondidos nas pedras antigas. Seus longos cabelos prateados começavam a brilhar francamente na luz emitida pelo dispositivo da feitiçaria, tipo um bastão curto que ela segurava, né, na mão dela. E ela, cara, era uma figura nobre, com uma aura, uma nobreza inata que distinguia de qualquer pessoa comum. Com 15 anos, a sua pele era pálida como se fosse neve, ela era branquinha, né, e os lábios muito rosados, traços delicados, tornavam uma visão mais impressionante. Ela era uma nobre do Império que governava a cidade Tática, justamente conhecida como o Assalto Jardim, e a sua presença ali parecia fora de lugar, não era pra ela estar lá. Ao lado dela tinha Regina Mercedes, a melhor amiga de Lisélia, exibindo uma energia e força contrastante, cara. Seus cabelos louros estavam amarrados em 2 trancas e os seus grandes olhos verdes azuis, azulados ali, né, emanavam uma determinação muito grande. Vestida com o mesmo uniforme azul escuro, a Regina, então, também era uma cadete da Academia da Espada Sagrada, parte do 17º time de lá. Ambas as garotas eram membros da missão de investigação que tinham como objetivo explorar as ruínas antigas que tinham surgido por ali. Sim, descobrir os mistérios que estavam lá, né, foi um terremoto devastador que fez aquele negócio surgir. As ruínas antigas eram perigosas, eram imprevisíveis, frequentemente habitadas pelo vazio, cara, que era uma ameaça desconhecida que podia surgir de várias outras dimensões e construir colmeias, digamos assim, nas ruínas, onde a mana se acumulava muito facilmente. Elas eram enviadas para investigar essas ruínas perigosas, arriscando suas vidas como canários, devido à natureza perigosa da sua missão. Afinal de contas, tem meio ano que a equipe de investigação anterior tinha encontrado esse vazio aí, e foi completamente exterminada por ele. E esse vazio, cara, sendo essa ameaça misteriosa, ele era muito perigoso e tinha invadido o mundo há mais de 64 anos, destruindo 3/4 da humanidade. A origem dele, objetivos e ecologia permaneciam todos envoltos de mistério, ninguém sabia completamente o que era isso. E nem mesmo estava claro se eram criaturas vivas ou, sei lá, armas criadas. Lisélia, então, olhando para as trevas que se estendiam diante dela, mordeu suavemente os lábios, ficou nervosa. Não era porque ela não sentia medo, mas sim porque, na sua juventude, ela era uma criança tímida, que costumava se esconder sempre atrás da sua irmã mais velha. E o ar nas ruínas antigas era um ar úmido, que tinha um gosto muito estranho, como se fosse de um túmulo, tá ligado? Pessoas morreram ali. Ela começou a murmurar, então, examinando as esculturas feias de criaturas fantásticas nas paredes, desconfiando de qualquer sinal do vazio. As duas foram avançando silenciosamente pelas passagens escuras e, de repente, Regina parou e franziu a testa. Lisélia traduziu as palavras gravadas na porta e empurrou a parede gigantesca com as 2 mãos. Só que ela não se movia. E a Regina perguntou, então, notando alguma coisa perigosa nas palavras gravadas na porta. Lisélia tentou lembrar enquanto a Regina pegava um pequeno terminal de análise, né, e digitava rapidamente nele o que é tal. E a Lisélia sussurrou perplexa enquanto o terminal emitia um alarme estridente, que agora deu certo.
Ela traduziu olhando para o terminal que era o sistema ainda está operacional, mesmo sendo um dispositivo de feitiçaria antiga. A Regina acabou respondendo dando de ombros a isso. Ela conhecia a personalidade de Liséria, e a Liséria disse que enquanto a Regina voltasse para o corredor, ela estava entediada, só que sabia que se mover sozinha nas ruínas antigas era algo perigoso, então ela não ia ficar indo para lá à toa. Ao contrário da Liséria, ela tinha os poderes de um espadachim sagrado, que poderia enfrentar o vazio. A Liséria ficou sozinha então no corredor escuro, controlando o terminal ali, tentando decifrar esse antigo código, esse texto desconhecido que estava na parede, e ela sentiu uma curiosidade crescente em relação ao que estava do outro lado daquela porta. No momento em que ela tocou as palavras, o terminal detectou uma reação de mana anormal. Ela começou a ficar perplexa quando a pesada porta começou a se abrir devagarzinho. E aí ela, pô, tá aberto, vamos lá, partiu! As portas então se abriram completamente e revelaram o que estava lá. A Liséria regalou os olhos quando ela viu um cristal negro gigante imbuído dentro da parede, brilhando com uma luz mágica intensa. Era algo que ela nunca tinha visto antes. E a Liséria começou a sussurrar, a ficar perplexa ali enquanto observava uma figura humana dentro do cristal. Especificamente uma criança. Ela estava decidida a resgatar a pessoa que estava presa ali, apesar de não saber o que esperar de lá. Então ela pegou sua pistola de coldre, pronta para agir se necessário. No entanto, antes que ela pudesse fazer qualquer coisa, teve um ruído estrondoso do lado de fora do cristal. Quando ela se virou rapidão, a expressão dela ficou tensa. O ruído continuou, interrompendo todos os pensamentos que ela tinha nessa hora. E dentro do mausoléu, o rei demônio dos mortos-vivos, Leonis Death Magnus, despertou. O corpo dele, congelado por 1000 anos, estava finalmente se movendo novamente, e ele olhou ao redor confuso enquanto tentava entender toda essa situação. Ele sabia que estava selado durante todo esse tempo em que ele esteve inconsciente, e o exército de mortos-vivos que ele comandava foi todo derrotado pelos heróis da humanidade. E cara, basicamente, com a queda do Necrozoa, seu último bastião, seu tempo foi todo interrompido. Agora ele se encontrava no mausoléu subterrâneo, seu corpo ainda estava intacto graças à magia de selamento poderosa que ele usou. O Leonis então flexionou os dedos dele na escuridão para ver se estava tudo certo, né? Sentiu a sensação desse seu novo corpo, mesmo que não tivesse recebido o suprimento de mana durante 1000 anos, o corpo dele tinha se preservado perfeitamente. Até melhor do que o que ele esperava, né? Agora ele estava livre para se mover novamente. No entanto, ele não estava sozinho. Tinha alguém do lado de fora batendo na tampa do seu caixão de cristal. Alguém insolente e audacioso o suficiente para perturbar o sono do rei demônio, né? Então ele esticou os dedos na escuridão e usou a magia para decifrar a linguagem desconhecida das palavras que ele ouvia. Ele então ouviu a pessoa lá de fora mencionar algo sobre um ladrão de túmulos, e ele sabia que não podia ser assim tão simples. Afinal, o seu caixão estava selado por uma poderosa barreira de feitiçaria. Leonis, então, ouvindo a conversa do lado de fora, tentou entender essa situação. E apesar de lá fora parecer que eles estavam discutindo, né, o que fazer com ele, finalmente a tampa do caixão de cristal dele foi quebrada, com um som estrondoso, tá ligado? O Leonis se levantou, pronto para enfrentar a pessoa que perturbava o sono dele. No entanto, quando ele viu quem estava lá do lado de fora, a expressão dele mudou. Ele já estava diante de uma jovem garota de cabelos prateados, com cerca de 14, 15 anos, e a beleza dela era incomparável para ele, com traços delicados que faziam parecer uma deusa aos olhos da criança. Ela usava um uniforme de cavaleiro azul escuro, com uma saia curta que contrastava com a aparência angelical dela. A garota, na hora, se ajoelhou diante do Leonis e olhou para ele com os olhos, mano, direto, veja aqueles olhos azuis olhando na cara dele. Ela então olhou pro caixão de cristal, que estava todo quebrado em pedaços agora, e o Leonis tentou falar, mas estava todo atordoado com o que estava acontecendo. Ele não podia acreditar que estava literalmente acordado. E a garota falou, aparentemente mais preocupada do que com medo dele. Ela estava querendo saber por que ele estava ali, né, e tal. Até porque ela nunca ia imaginar que era o rei demônio do passado, que ficou 1000 anos selado. Leonis então começou a murmurar ali, falar que ainda estava tentando entender a situação e por que ele estava nessa forma detestável que ele estava agora. A garota parecia confusa, mas continuou falando, explicando que estava ali para ajudar ele, independente de qualquer coisa. O Leonis observou ela atentamente, tentando compreender o que estava acontecendo de novo, e ele não sabia como tinha acabado na forma humana e que essa garota estava tão preocupada com ele. Por enquanto, ele decidiu manter sua verdadeira identidade em segredo, né? Ele também não vai sair falando para todo mundo que é o rei demônio. Apesar de que não ia mudar muita coisa, né? Ele é muito forte. A garota chamou ele então de Leokun, perguntando sua idade, e ele respondeu que tinha cerca de 10 anos, embora não soubesse com certeza quantos anos ele tinha. A situação deixou ela mais perplexa, mas ele estava determinado a descobrir mais sobre esse mundo, como ele havia acabado nessa forma também. A Liselle então continuou a explicar sobre esse vazio, né, e a sua missão para investigar todas as ruínas antigas. Ela estava procurando pela colmeia que tinha ido para lá do vazio e parecia acreditar
que ele tinha sido capturado por essa ameaça desconhecida. Leonis ouviu com atenção, tentando absorver todas as informações que ela estava compartilhando com ele, porque ele precisava aprender, né? Esse mundo era muito diferente daquele que ele conhecia há 1000 anos no passado, e ele precisava se adaptar rapidamente para sobreviver. Enquanto isso, a Lisélia observou o garoto com a curiosidade e uma preocupação. Ela não entendia completamente como que ele tinha acabado dentro de um caixão de cristal, mas estava determinada a proteger ele e ajudar ele a se ajustar nesse novo mundo. O mausoléu subterrâneo estava mergulhado na escuridão e os dois continuaram conversando, tentando desvendar os mistérios que os cercavam. A jornada do Leonis nesse novo mundo estava só começando, cara. E ele estava determinado a descobrir o seu próprio propósito nesse lugar, nessa realidade desconhecida para ele agora. Então, o Leonis conseguiu encontrar a porta e por acaso acabou descobrindo aquele lugar. A porta normalmente estava selada, que poderia ser aberta por um dos seus subordinados depois de 1 milênio. E o Leonis percebeu que não tinha confirmado nada importante. E com alguma hesitação, ele perguntou a Lisélia sobre o ano do calendário sagrado usado pelos reinos humanos. E ela respondeu que era o ano 64 do calendário da unificação da humanidade. Leonis ficou confuso com essa resposta, só que antes que ele pudesse questionar mais, o brinco de Lisélia começou a brilhar, interrompendo essa conversa. Então uma comunicação estática ali interrompeu a conversa e alguma coisa aconteceu. A Lisélia se levantou com uma expressão mais afiada, como se fosse enfrentar alguma coisa. E o mausoléu subterrâneo de repente começou a necrose, tá ligado? Necrosando, começou a tremer de uma forma violenta. O Leonis ficou muito surpreso e logo os destroços começaram a cair do teto. A Lisélia imediatamente abraçou o Leonis para proteger ele, e eles podiam sentir claramente a sensação dos seus braços por trás do uniforme. Eles foram todos interrompidos pela comunicação perdida com a Regina, e o caos se desencadeou dentro do mausoléu. O rei demônio, que estava governando Necrosa ali, não podia permitir que algo assim acontecesse. Então Leonis queria se levantar, só que ele acabou tropeçando na capa dele e caindo. É aquele velho ditado. Segundo Edna Morris dos Incríveis, capas não servem pra nada, né? Não use capas que pode dar ruim. Melhor você só vir no corpo mesmo. Nada de capa! A Lisélia então ajudou ele a se levantar e eles se prepararam para enfrentar a ameaça do vazio. Enquanto isso, a Regina, que era uma garota com uma grande arma, também apareceu para ajudar. Ela era uma bela jovem com uma atitude confiante e muito poderosa agora. E a Lisélia e a Regina pareciam ter uma relação de confiança mútua uma na outra, o que é muito bom, né? Para ser duas parceiras de equipe tem que ter uma relação bacana. O mausoléu estava sob ataque e os monstros do vazio estavam se aproximando. O Leonis então percebeu que precisava usar suas habilidades, só que o corpo dele, que era muito jovem, estava desacostumado a usar essas habilidades, tá ligado? A Lisélia então ativou sua espada sagrada e se preparou para enfrentar os monstros vazios. Enquanto isso, a Regina usou a sua arma de projétil que o Leonis nunca tinha visto antes, porque na época dele não existia esse tipo de arma que atirava, né? Leonis então se surpreendeu com a eficácia da arma da Regina e eles começaram a enfrentar os vazios juntos. Um deles era um do tipo grande, que quase atacou eles, só que a Regina apareceu e causou uma explosão que danificou o monstro por completo. No entanto, tinha mais vazios se aproximando, incluindo um wyvern também e um grande monstro parecido com uma cobra. O Leonis então decidiu usar uma feitiçaria para derrotar esses inimigos e usou o seu cajado de feitiçaria para criar uma barreira de gravidade que prendeu todos os vazios no lugar. Ele derrotou os vazios com uma relativa facilidade, né? Só que ficou surpreso ao ver que os ossos dos monstros não foram destruídos pela sua feitiçaria. Ele percebeu que a sua habilidade de feitiçaria, né, do passado, estava enfraquecida porque ele reencarnou como um humano. E agora, com os vazios derrotados, o Leonis se aproximou da Lisélia, que estava gravemente ferida por conta disso tudo, e ele percebeu que o seu corpo humano era frágil e que ela precisava de ajuda médica imediatamente. Ele se sentiu muito grato por ela ter se sacrificado para proteger ele nesse corpinho. E a sua atitude corajosa impressionou o Leonis e ele decidiu ajudar a Lisélia e levou ela nos braços, determinado a encontrar a Regina e obter ajuda médica para a jovem que tinha arriscado sua vida por ele também. Só que nessa série de eventos, ela morreu e o protagonista Leonis sabia disso aí. Só que sem que ela soubesse, o Leonis, com a feitiçaria, ressuscitou ela, sendo uma espécie de morto-vivo agora para ele, né? Como ele é. Só que, para sua surpresa, o mundo depois de 1000 anos não sabia sobre a Batalha dos Lordes das Trevas e dos heróis no passado. Para sua alegria, o mundo já era mais civilizado do que ele pensava, e com uma curiosidade ardente, ele se matriculou na Academia Excalibur também. Como ele prometeu a Rosélia, deusa da rebelião, ele tinha que descobrir o mundo todo e construir um exército do Lorde das Trevas e conquistar o mundo novamente. Então, para ele fazer isso, ele tinha que obter todas as informações sobre esse mundo atual. E assim, nós finalizamos o primeiro capítulo dessa história. Ah, rapaz, agora eu quero saber a sua opinião aí, cara. Será que vale a pena ou não vale a pena vocês verem isso aqui? A gente já
acompanhar esse anime também. Eu trouxe aqui porque eu achei uma premissa muito interessante, muito bacana, achei que pode surpreender a gente na próxima temporada, e pegou alguns tópicos de animes de sucesso recentemente. Lorde Demônio reencarnado, né, o Rei Demônio reencarnado, a gente não tá vendo ele vindo pra um... Na real tá indo pra um mundo completamente diferente, só que não é um humano reencarnando no outro mundo, é um Rei Demônio, o cara que vem com magia. Já tiveram outros animes muito bons aí esse ano, ano passado, que vieram nesse mesmo estilo, e eu acredito que possa ser um anime minimamente bom. A gente diga que ele vai ser top, maravilhoso, eu acho que é exagero falar por agora, mas é um anime prometendo, tá ligado? Eu sei que você curte anime, você é mais crítico do que eu, então eu quero ouvir de você também, cara. Comenta aí, fala o que você acha que vai ser esse anime, se você vai acompanhar, não vai, se vai ser bom, não vai. E agora, se você curtiu essa história e quiser acompanhar mais dela, cara, ou se o anime for bom, é óbvio que a gente vai trazer aqui no canal. Então não dá mole não, garante sua inscrição, ativa esse sininho que a nova temporada promete. Tá cheio de anime, tá recheada de anime bom, tá ligado? E com certeza você vai se manter muito informado aqui no canal, porque eu não vou parar jamais de trazer esses conteúdos da próxima temporada pra você. Tamo junto sempre, família. Beijinho no coração, aquele forte abraço e eu te vejo na próxima, hein? Até mais. Valeu!